Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. O ministro Alexandre de Moraes visitou hoje o Rio de Janeiro para cobrar explicações sobre a mega operação policial nos morros do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortos. Mas talvez quem deveria dar explicações de verdade é o próprio Supremo Tribunal Federal. Nos últimos dias, o Brasil inteiro viu as consequências de anos seguidos de proibição de operações policiais nas favelas do Rio. Esse freio imposto à polícia possibilitou que o crime organizado tomasse conta de vastos territórios, expandisse os seus domínios para mais de 20 estados brasileiros e criasse um exército fortemente armado. O resto todos nós vimos nos últimos dias. Bandidos armados até os dentes desafiando a polícia em cenas só imagináveis em realidade de guerra total. As pesquisas de opinião não deixam margem para muitas dúvidas. Os brasileiros se cansaram das ideias progressistas que veem bandidos como vítimas, como coitadinhos da sociedade, e exigem políticas de segurança que acabem com o reino da impunidade, que coloquem criminosos efetivamente atrás das grades. Será que nós avançaremos desta vez? Para debater esse e outros temas relevantes de hoje, eu convido você para vir com a gente para a última análise, que hoje está estreando aqui um novo cenário. Estamos todos agora atrás de uma mesa, à exceção, claro, do telão. E eu cumprimento, então, os nossos estreantes de cenário aqui. Deltan Dallagnol, tudo bem, Deltan? Bem-vindo. Grande Tosi, Vargas, Gui, audiência maravilhosa da Gazeta do Povo. Bom demais estar com vocês aqui. Olha, tá tudo mais bonito, só não dá para dizer que a gente tá mais bonito, né? Mas o cenário tá mais bonito. Aí é melhor não julgar, né? Deixa o público decidir. Tudo bem, Guilherme Kilter? Tudo bem, Tosi. Boa noite. Melhor agora com essa bancada nova aqui. O pessoal mandou muito bem. Parabéns à produção. Vamos lá para mais uma. E eu faço também as saudações para o Daniel Vargas, que está com a gente no telão. Salve, Vargas. Tudo bem, Tosi? Oi, Deltan. Oi, Gui. Um prazer participar com vocês e com uma pitada de inveja dessa bancada nobre aí. Estamos investindo e isso é graças aos assinantes da Gazeta do Povo, né? Verdade. São os assinantes, aqueles que apoiam o nosso jornalismo, que está com preço promocional de R$ 1,90 por mês, por 6 meses, possibilitam que a gente tenha, além dessa bancada, todo esse time completo para trazer esse debate de alto nível para você. Olha, o ministro Alexandre de Moraes visitou, como nós dissemos hoje, o Rio de Janeiro. Chegou de helicóptero ao Centro Integrado de Comando e Controle das Forças de Segurança, no centro da capital fluminense. Ele teve uma conversa de mais de 2 horas com o governador do Rio, Cláudio Castro. Agora, o que veio fazer Alexandre de Moraes no Rio de Janeiro? Será que ele veio cobrar explicações ou dar explicações, Deltan Dallagnol? Essa é a grande pergunta, né, Tosi? Ele veio enquadrar ou veio ser enquadrado? Depois de tantas pesquisas que mostram a preocupação da sociedade com a segurança pública, a maior preocupação, depois de todas as pesquisas que saíram nos últimos dias, dizendo que a população apoia essa operação, depois de crescerem as críticas contra o Supremo Tribunal Federal, que vem sendo colocado como um dos responsáveis pelo crescimento do crime organizado no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, por conta daquelas decisões emitidas dentro da famosa ADPF das favelas, e a gente vai falar mais sobre isso aqui. Aí veio o Gilmar Mendes com uma série de declarações no final de semana tentando defender o Supremo e agora o ministro Alexandre de Moraes no Rio de Janeiro. O que será que ele foi fazer no Rio de Janeiro, hein? Na minha visão, existe uma razão secreta para esse encontro no Rio de Janeiro, que eu já vou contar para você. Agora, Alexandre de Moraes chegou aqui, foi recebido pelo governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro, não inicialmente no Palácio do Guanabara, mas inicialmente dentro do centro de operações ali da polícia, e ele conversou com Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes colocou algumas imposições, vamos dizer assim, peculiares para que essa reunião acontecesse. Eles revisaram a lista dos participantes. Segundo Alexandre de Moraes, eles até excluíram alguns participantes da reunião que participariam do lado do governo do Rio de Janeiro, excluíram alguns participantes dizendo que ele vinha aqui fazer uma reunião de trabalho, não uma reunião midiática. E excluídos esses participantes, houve a reunião começou tensa, segundo noticiou a imprensa, e acabou menos tensa, teria acabado menos tensa, teria tido um bom final, mas a gente só vai descobrir o que aconteceu mesmo, se o final foi bom ou não, quando a gente vê as próximas decisões do Alexandre de Moraes na ADPF das favelas. Os dois teriam até se encaminhado depois, no fim,
para uma refeição lá no Palácio do Guanabara, no Rio de Janeiro. Agora, a razão secreta para esse encontro, ela para mim é muito clara. O que é que tem o STF que ver com as políticas de segurança pública do Rio de Janeiro? STF, ministro, juiz, não é governante, não é administrador, também não é polícia, ou não deveria ser, não é Ministério Público que fiscaliza a atividade da polícia como controle externo da atividade policial. Então, o que raios que o ministro Alexandre de Moraes saiu da sua posição de imparcialidade, de impessoalidade de juiz, e ele se deslocou até a parte para o Rio de Janeiro para ter uma reunião? Por que isso? Eu não consigo entender isso fora do contexto político, em que o governador Cláudio Castro teve a sua percepção de opinião pública aumentada de modo muito mais favorável a ele ao longo dos últimos dias, cresceu em mais de 1 milhão de seguidores e ele é um potencial candidato ao Senado no ano que vem. E vamos lembrar que existe uma guerra do STF contra o bolsonarismo. Cláudio Castro é aliado de Bolsonaro, faz parte do PAEL, Partido Liberal, e o Supremo Tribunal Federal tem interesse em aumentar o seu poder, o seu controle, para evitar que um Senado seja dominado por adversários que venham a promover o impeachment de um ministro do STF no futuro. Então, eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes está usando essa DPF das favelas para vir aqui, para entender o terreno em que ele está pisando, ter contato direto com o Cláudio Castro e analisar o que ele vai fazer em relação ao Cláudio Castro no futuro. Lembrando que existem sempre várias decisões e impugnações que acontecem ao longo da jornada eleitoral de um político que podem ser usadas para tirá-lo do jogo no futuro, ou para pressioná-lo, ou para guiar a sua atuação, e que o Supremo agora tem nas suas mãos essa DPF da favela que pode impactar as políticas públicas que vão ou não vão ser realizadas pelo governo no Rio de Janeiro, o que impacta consequentemente a popularidade maior ou menor de Cláudio Castro. Então, a meu ver, a razão desse encontro foi política. Foi o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, controlando como se fosse ali alguém lidando com títeres, ali alguém lidando com aqueles bonequinhos controláveis com fios, lidando com a política nacional, controlando o futuro do Brasil e, especialmente, controlando o que vai acontecer nas eleições para o Senado Federal. Mas olha, Kilter, na reunião com o Moraes, o governador Cláudio Castro entregou um documento em que ele defende a Operação Contenção. Segundo Castro, a ação foi realizada dentro dos parâmetros legais e constitucionais e com uso proporcional da força. Toda a operação, segundo Castro, se concentrou para levar o conflito preferencialmente para áreas não residenciais e sem impacto sobre escolas. E todos os policiais estavam equipados com câmeras corporais. O Ministério Público foi devidamente comunicado da operação. O que a gente não sabe ainda é o posicionamento do Moraes. O fato é que, em 2020, quando o Edson Fachin suspendeu as operações no Rio, Moraes votou contra junto com o Luiz Fux. Veja o que ele disse à época. A ausência de atuação policial durante período indeterminado, em que pese existir previsão de exceções, gerará riscos à segurança pública de toda a sociedade do Rio de Janeiro, fecha aspas. E aí, o Moraes de hoje vai concordar com o Moraes de 2020 ou ele vai adotar uma outra postura que quem sabe, para poupar constrangimento aos colegas do Supremo que engessaram a polícia por tanto tempo? Olha, Tosi, essa é uma pergunta muito difícil porque eu acho que nem o Moraes sabe responder, sinceramente. Se ele contradiz os seus próprios livros que ele mesmo escreveu lá atrás, quem dirá o voto que ele fez no STF? Ele é completamente imprevisível, não é como se ele tivesse uma visão de mundo e seguisse ela a regra, como se ele tivesse uma jurisprudência específica e atuasse de acordo. Não, me parece que o Alexandre de Moraes está onde o poder está. Se é um inquérito, se é uma DPF, se ele vê alguma brecha de poder, alguma oportunidade que ele pode exercer algum tipo de influência acima do seu papel como ministro, ele vai fazer. Por exemplo, qual que era a necessidade dele pegar um helicóptero e ir pessoalmente conversar com o Cláudio Castro, conhecer toda a estrutura do governo e fazer essa reunião de mais de 2 horas? Não tinha necessidade nenhuma. Em momento nenhum a lei prevê que ele faça isso. Ou a DPF das favelas prevê que ele faça isso. Ele, de livre e espontânea vontade, escolheu ir se reunir com o governador Cláudio Castro. Me parece pressão. Na política, a gente vê não só o que sai da boca, mas também os movimentos, a linguagem corporal, os posicionamentos, com quem você tira foto, com quem você está do lado. E o ministro Alexandre de Moraes sair do STF e ir até o governador Cláudio Castro, me parece, sinceramente, que ele está demarcando o território, falando, olha, não esqueça que quem manda no Brasil sou eu. Você fique na sua casinha, você fique no seu estado aqui do Rio de Janeiro, mas eu estou aqui para fiscalizar e fazer com que você haja de acordo com o que a gente quer que você faça.
Esse é o recado que passa, mesmo que ele não diga isso claramente. O simples fato dele ter se deslocado até lá, ficado horas com o Cláudio Castro, visitado tudo, como se ele fosse um deputado fiscalizando o governo, é absurdo, é minimamente ridículo. Um deputado deve ter esse papel de fiscalização do executivo. O judiciário, não. O judiciário deve ser imparcial. Além de que essa DPF nunca deveria estar nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. E o nosso colega Marcília, que hoje não se faz presente, desenhou isso no Twitter dele. Falou, olha, essa DPF deveria ter sido distribuída para o mais antigo do STF. E não foi o que aconteceu. Saiu do Fachin, foi para o Barroso com a aposentadoria deveria ter sido esperar indicar um novo ministro para então decidir. Mas como justificaram que necessitava de medidas urgentes e imediatas, caiu na mão do faz-tudo do STF, do testa de ferro do STF, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ele puxou para si e falou, dá aqui essa bucha que eu resolvo, assim como ele tem feito com todos os outros assuntos, com as fake news, com o golpe, com qualquer outra coisa. Ele foi lá e fez isso. Me parece completamente desproporcional essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, só mostra e revela cada vez mais a sua característica de abusar do poder que a ele é dado. Deixa eu saber do Vargas. Vargas, o próprio fato do ministro do Supremo ir ao Rio de Janeiro com todo esse aparato, esse acompanhamento, deslocamento em helicóptero, né, quase como se fosse um popstar aí, já é uma disfunção da República Brasileira? Ele está nesse papel, talvez se arrogando esse papel, mas de quem está dando as cartas, de quem está cobrando responsabilidades, apurando responsabilidades e talvez tentando enquadrar, como a gente disse aqui, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, mas na verdade o STF também precisa dar algumas explicações, além de pedir explicações, não, Vargas? Eu acho que a gente está começando a ver, Tosi, nesse caso, o surgimento de uma nova figura, né, que é o superministro da Segurança, da Justiça e dos Problemas Nacionais, em que não é mais uma atuação típica de quem ocupa uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, mas é um líder que passa agora a coordenar, a avaliar, a mediar os debates sobre os problemas, como o próprio Supremo indica, estruturais em curso no Brasil. Aliás, a DPF das favelas tinha como fundamento essa categoria inusitada que o Brasil criou recentemente, chamado de ato de coisas inconstitucionais, que, por sua vez, funciona como um processo estrutural que traz para o Supremo a tarefa não apenas de julgar a violação ou não de direitos num caso específico, mas de organizar, de gerenciar um conjunto de políticas coordenadas para a solução de um problema estrutural no Brasil. Na prática, significa que nós vamos ter agora um agente na República Brasileira que vai ter o papel de ministro dos ministros, que vai atuar para moderar, mediar, para orquestrar a ação de todos os demais órgãos da República para resolver problemas que, de outro modo, não seriam resolvidos. Isso vem sendo ensaiado em etapas cada vez mais complexas no Brasil. Vimos isso num debate recente sobre o combate aos incêndios, em que o Flávio Dino, por exemplo, convocou numa audiência pública no Supremo governadores, lideranças ambientais, econômicas de boa parte do Brasil, em particular da Amazônia, para que se organizem a partir de um conjunto de critérios definidos pelo ministro no Supremo, como cada um vai agir para enfrentar e resolver aquele impasse. No caso, o problema dos fogos que se espalhavam pelo Brasil. Agora nós assistimos um passo adiante dessa mesma atuação dos ministros do Supremo, em que o Moraes chama para si a tarefa de orquestrar, né, esse conjunto de ações de diferentes órgãos e atores para o enfrentamento de um problema estrutural. E a DPF da favela é a chave, ou é a licença para que esse caso seja, a partir de agora, coordenado pela ação do Supremo. Se a gente for tirar os nomes elaborados que estão na base dessa discussão e olhar para ela sem anestesia, o que nós estamos vendo é uma avocação, é um chamado da competência para lidar com problemas, no caso de segurança pública no Brasil, dos estados e do executivo, para o judiciário. E para definir as prioridades
e as técnicas que devem ser empregadas para a solução desse problema das autoridades especialistas na ponta para o ministro dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o Alexandre de Moraes, ao longo da sua trajetória, sempre gostou desse holofote. Verdade seja dita, é alguém que, ao contrário de muitos, corre em direção ao fogo. E viu uma grande estratégia e oportunidade, nesse caso, de se apresentar outra vez como uma grande liderança linha dura, que vai botar regra na casa e encaminhar como este problema, que agora está sendo enfrentado e debatido no Rio de Janeiro, deve ser resolvido, segundo os seus critérios, segundo as suas diretrizes lá no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ele vê isso como um verdadeiro jogo de disputa por poder, sobre quem pode dar a palavra final, como conduzir a solução para esses impasses. Agora, o que o ministro talvez devesse levar em consideração nessa sua decisão é que, neste caso, a tensão política pode ser bem mais significativa, porque do lado do governador do Rio está uma legião de governadores que, por sua vez, entendem que essa postura do governo federal e da União, e eu ousaria dizer do próprio Supremo Tribunal Federal, extrapola em muito o jeito certo de agir, quem deve decidir de que maneira atuar em um problema crítico de segurança pública como é esse do Rio de Janeiro. Olha, a gente vai receber daqui a pouquinho, dentro de instantes, o Dr. Rogério Greco, que é secretário de Segurança de Minas Gerais e procurador de Justiça de carreira, professor de Direito Penal. Ele vai participar do Última Análise. Antes de ele entrar no link para essa conversa, nós temos um recado dos patrocinadores. Recadinho importante para a sua saúde, você que está assistindo aqui agora, que precisa conviver diariamente com esse cansaço excessivo que você sente, aquelas preocupações. Eu sei que as preocupações excessivas existem, as contas não param de chegar, tá tudo batendo na porta, né? E as coisas do jeito que estão, a gente sabe que não estão sendo muito legais. Então a gente precisa ter um aliado poderoso para reduzir esse estresse, ajudar a acabar com a fadiga e, claro, sentir aquele bem-estar. E eu trago para você o Biomagnésio, um aliado poderoso que vai ajudar você a melhorar tanto a sua saúde física como também a sua saúde mental. Primeiro que ele vai acabar com esse cansaço físico que você tem, vai ajudar você a reduzir, isso porque ele trabalha melhor a sua estrutura muscular, vai ajudar a trabalhar melhor a sua circulação, melhora também a sua função motora, porque ele contém o cálcio, ajuda a fixar melhor o cálcio nos ossos para você melhorar a sua mobilidade. Além do mais, também age como neurotransmissor. É um aliado excelente para a sua saúde mental e física. Ele age em mais de 300 reações do biomagnésio. E uma delas é justamente reduzir os níveis de cortisol, que é o hormônio excessivo. Esse hormônio que gera esse estresse excessivo aí. Esse hormônio que infelizmente pode afetar rins, fígado, coração, pulmão e que é um veneno para o nosso corpo. É um veneno para a sua saúde. O que o biomagnésio vai fazer? Reduz o cortisol, age na mente para reduzir a ansiedade, estresse, cansaço mental e você consegue liberar triptofano, que vai trazer aquela sensação de completo bem-estar. Quer mais? Liga no 0800 000 5157, pede o biomagnésio para você garantir a sua saúde e o seu bem-estar sempre em dia. Eu vou presentear você, vou te mandar um massageador elétrico, eu faço tudo parcelado sem você precisar de dinheiro, de cartão, eu dou um jeito de parcelar para você hoje, faço no carnezinho. Manda, liga, pega seu celular, pode confiar. Deposita a sua confiança aqui no Biomagnésio, que eu tenho certeza. Estresse vai embora, cansaço vai embora e para você que sofre com dores diariamente, pode contar também com o Biomagnésio, porque ele contém a curcumina, o anti-inflamatório mais poderoso da natureza. Vai te ajudar a amenizar e aliviar essa dor que você sente. Falta mobilidade, incomoda aqui, incomoda ali? Use o Biomagnésio. Você vai ver que na primeira semana já vai desinflamar o seu organismo, acabar com a inflamação nas juntas e reduzir o impacto de osso com osso. Ligue 0800 000 5157 e peça o seu Biomagnésio. E olha, nós vamos receber agora um convidado especial para a Última Análise, o Dr. Rogério Greco, secretário de Segurança de Minas Gerais, procurador de Justiça de carreira e professor de Direito Penal. Olá, doutor Rogério, muito bem-vindo à Última Análise. Tudo bem com o senhor? Boa noite, bom demais estar aqui com vocês. Então,
Eu quero começar perguntando, doutor Rogério, que avaliação o senhor faz do momento que a gente vive no país na área de segurança pública? Pode ser aí uma oportunidade para começarmos a corrigir os rumos, doutor Rogério? Eu particularmente acho que a gente está vivendo o pior momento da história em termos de segurança pública. Eu acho que a gente nunca teve um desmando tão grande, principalmente do governo federal. Eu que vivo, né, assim, intensamente aqui, 24/7 segurança pública aqui em Minas, a gente vê realmente o descaso do governo federal. Então é impressionante como você tem uma PEC da segurança pública que, assim, que não representa absolutamente nada. Se vocês tivessem a ideia do começo que era essa PEC, o ridículo que era essa PEC, vocês cairiam para trás aí das cadeiras dessa bancada nova que eu estou sabendo que vocês colocaram hoje aí. Eu me lembro que nós fizemos uma reunião em Santa Catarina, onde o ministro da Justiça e Segurança Pública foi falar a respeito da PEC com os governadores que faziam parte do COSUD, que são os 7 estados, né, do Sul e Sudeste, e todos os secretários de Justiça e Segurança Pública. E a coisa foi tão ridícula, ela foi tão assim, impactante negativamente, que o ministro ele começa a reunião dizendo o seguinte: olha, eu não posso falar para vocês o conteúdo da PEC, mas essa PEC aqui é muito boa, eu sei que todos vocês vão gostar. Amigo, como é que um ministro vai a um encontro com 7 governadores para discutir uma PEC que ele sequer, naquele momento, podia dizer o conteúdo da PEC? Porque, de acordo com ele, havia um dever de lealdade ao presidente da República que ainda não tinha aprovado os termos da PEC. Realmente é uma palhaçada. A gente está vivendo aqui, talvez, como eu falei, o pior momento em termos de segurança pública do país. A gente tem aí problemas complicadíssimos, né, com nossos países que fazem fronteira aqui com o Brasil. Você tem, por exemplo, né, o presidente lá da Venezuela, o Maduro. Em 2017, Deltan, eu tinha feito um curso, eu fiz um curso nos Estados Unidos sobre terrorismo e organizações criminosas transnacionais. Já em 2017, o vice-presidente do Maduro já tinha mandado de prisão expedido nos Estados Unidos por tráfico, né, internacional de drogas. O Maduro, todo mundo sabe disso, ele é um narcotraficante. Existe um narco-país que é a Venezuela. Aí você tem o presidente da Colômbia, que vem ao Brasil, fica sentado ao lado do presidente da República defendendo o uso da cocaína. Aí você tinha antigamente o Evo Morales, que era um cocalheiro convicto. Eu te pergunto, como é que você vai fazer o combate às drogas se o nosso país tem uma relação íntima, figadal, com países que são assim ligados diretamente ao tráfico de drogas? Então, assim, é muito complicado. Então, dizer que vai haver um combate, a gente viu essa declaração recentemente aí desse presidente da República dizendo que mandou para o Congresso aquela lei antifacções, até supostamente feita aí pelo senador Moro. A gente vê que aquilo ali não representa absolutamente nada. Ele agora está querendo contornar a situação que ficou muito mal para o governo federal, não enviar, né, as tropas, não enviar o socorro pedido pelo Rio de Janeiro, principalmente com os blindados. Eu me lembro, Deltan, que eu era instrutor do BOP do Rio. E desde 2007 começou o processo das pacificações. E eu participei com o BOP em muitas comunidades, foram muitas comunidades pacificadas, não pacificadas. E eu vi, eu estava presente nesse momento de pacificação. Em 2010, houve a retomada do Complexo do Alemão, que, para minha felicidade, eu participei também. Eu fui no dia seguinte ao dia D. O dia D foi um domingo, e eu fui numa segunda-feira. Você via ao lado do 16º Batalhão aquela fileira de blindados. Não houve, basicamente, no Alemão, um tiro naquele momento, que os blindados incursionaram na comunidade. O traficante, assim, ele não é burro. Ele vai enfrentar um tanque, né, da Marinha? Não tem condições. Agora, por que o governo federal não concedeu, não fez essa ajuda agora também? Sabe? Então, assim, aí você vê a COP, essa palhaçada que está acontecendo no Pará. Aí você vê a COP, né, sei lá quantos mil policiais, quantos mil militares do Exército cedidos, né, para poder fazer uma GLO. Então, assim, honestamente, a gente está vivendo um momento, assim, em termos de segurança pública, muito complicado. O governo federal realmente não tem o menor interesse em resolver o problema da criminalidade do país. Pois é, se é uma oportunidade, nós estamos perdendo essa oportunidade de corrigir os rumos, né? Pelo menos a partir dessa perspectiva adotada pelo governo federal. Quero abrir espaço aqui para os colegas de bancada, os colegas do Última Análise, também entrarem nessa conversa com o doutor Rogério Greco. Deltan,
Bom demais, Rogério. Primeiro, é bom demais ter você aqui, alguém que eu admiro desde há muito tempo, desde a Lava Jato. Já conhecia, acompanhava o Rogério Greco como colega do Ministério Público, como autor de vários livros pelos quais eu estudava, como alguém que tem uma visão de segurança pública, de que lugar de bandido é na cadeia, não por uma ideologia, mas porque é aquilo que é baseado em evidência, como alguém que estuda. Dá uma olhadinha, pessoal, se puder colocar aí, por favor, na tela, o Instagram do Rogério Greco, em tempos em que a gente vê tanto especialista de segurança pública e de cabelo colorido, que ensina coisas que não valem a pena você escutar, segue esse cara, segue o Rogério Greco, que vale a pena. É um cara que entende muito disso. Olha, para vocês terem ideia, ele é secretário de Justiça e Segurança Pública no estado de Minas, o estado que reduziu pela metade a criminalidade, pós-doutor pela Universidade de Messina, na Itália, doutor pela Universidade de Burgos, na Espanha, mestre em Ciências Penais, formado pela National Defense University nos Estados Unidos. É alguém que caminhou como membro do Ministério Público, combatendo organizações criminosas do lado, de modo integrado, coordenado com as polícias ao longo de 30 anos. Então esse é o cara aqui para você seguir, não deixa de seguir. E deixa eu fazer uma pergunta, Rogério, olha só. A gente vê hoje um monte de especialistas aí caindo das árvores aí, novos especialistas de segurança pública, de cabelo colorido, dizendo que você consegue desarmar um bandido com um fuzil com uma pedra, que você ganha do fuzil com uma pedra. Ou dizendo ainda que drones são brinquedos baratos, que não atrapalham o trabalho da polícia porque a polícia tem mira. Como é que você está vendo esses novos especialistas? Tem alguma procedência nisso que a especialista disse? E como que você responderia a essa especialista a partir do seu conhecimento e experiência? Assim, você sabe muito melhor do que eu, você foi um dos ícones da Operação Lava Jato, infelizmente destruída pelo Supremo Tribunal Federal. Uma coisa é você ouvir dizer, outra coisa é você experimentar. Então, eu não acredito num especialista em segurança pública que nunca tenha experimentado a ponta. Então, assim, para você poder discutir, para você entender, né, as agruras que acontecem na ponta, você tem que vivenciar isso. A academia é importante, o estudo é importante, principalmente o estudo comparado, mas você, se não entender, se não vivenciar a realidade, aquilo que acontece na ponta, você não pode se dizer um especialista. Então, eu me lembro que quando eu fui nessa retomada do Complexo do Alemão, eu tinha, para mim, assim, foi uma experiência única. Eu embarquei no blindado da Marinha, junto com mais, sei lá, dezenas de camaradas dentro do blindado, onde cabia 10 pessoas só, sabe? A gente foi batendo ponto por ponto no alemão inteiro. Então, uma coisa é você sofrer junto com a tropa, você entender exatamente aquilo que eles sentem na ponta. E uma pessoa, né, simplesmente que fica estudando literatura de sociologia, né, de filosofia, isso é muito bom para a academia, mas não serve absolutamente nada, né, para o nosso dia a dia prático. É interessante, Deltan, que eu tive uma experiência muito marcante em El Salvador. Eu tive com o nosso governador aqui, Romeu Zema, nós estivemos lá em El Salvador. O governador ele queria entender o que tinha acontecido em El Salvador. Para que vocês tenham uma ideia, El Salvador ela tinha uma taxa superior a 100 mortes violentas por cada 100 mil habitantes. Só para que a gente possa fazer uma comparação aqui com o Brasil, a gente tem uma média de 21, 22 de mortes violentas para cada 100 mil habitantes. E com isso, a gente chega a 45 mil mortos por ano. Se a gente trouxesse a taxa de El Salvador para o Brasil, nós teríamos aqui mais de 200 mil mortos por ano. E o Bukele, que era um político de esquerda, não sei se vocês conhecem muito a história do Bukele, o Bukele, a origem dele é palestino, o pai do Bukele é palestino, era um político, né, ou auxiliava pelo menos a guerrilha de esquerda naquela época. El Salvador viveu quase 40 anos aí numa guerra terrível, entre principalmente esquerda e direita, esquerda sempre com a guerrilha. Mais de milhões de el-salvadorenhos saíram de El Salvador querendo se livrar dessa situação de guerra, a maioria foi para os Estados Unidos. E aí nos Estados Unidos eles começam a se unir, começam a se juntar e criam nos Estados Unidos duas pandilhas. Uma chamada Mara Salvatrucha, 13, da Rua 13, e os pandilheiros da 18. Na época do Bill Clinton eles são expulsos, voltam para El Salvador e começam a tocar o terror em El Salvador. E aí Bukele, um político de esquerda, tinha dois partidos importantes naquele momento em El Salvador, como hoje, a Arena e a FMLN. Bukele era filiado à FMLN, que era o partido do pai dele, acaba assumindo uma prefeitura próxima de São Salvador, faz um trabalho espetacular, só que quem estava no governo naquele momento era o partido de esquerda, era o partido Bukele. Ele começa a reivindicar uma série de coisas que o partido não atendia.
E ele começa a falar, cara, vocês estão fazendo a mesma coisa que o partido de direita está fazendo. Eu só quero resolver os problemas da minha cidade. Aqui não tem água para a gente beber. E o Bukele começa a bater, começa a se indispor com o partido dele. Pouco tempo depois, ele é eleito prefeito de São Salvador. Ele começa a se destacar no cenário, ele é eleito prefeito de São Salvador, e o mesmo projeto, querendo resolver. São Salvador é uma cidade pobre, ele querendo resolver os problemas, e o partido, né, que estava no governo ainda era o partido de esquerda, era o partido do Bukele. Ele começa a reivindicar, o partido não começa a atender, ele começa a ir à imprensa, contestar o próprio partido, acaba sendo expulso do partido, e aí ele cria um próprio partido. E quando ele cria esse outro partido, ele é expulso, cria esse outro partido, e aí ele acaba sendo eleito, né, presidente de El Salvador. E muda a história de El Salvador, porque um país que você tinha 100 mortes violentas por cada 100 mil habitantes, faz aproximadamente 3 anos que não existe um homicídio em El Salvador. Aí eu te pergunto, você quer isso para o Brasil? É isso que a gente quer? Agora a gente tem que ter coragem para fazer. Então, quando o Bukele ele assume, né, o governo de El Salvador, ele começa a modificar principalmente a Suprema Corte, que era uma Suprema Corte corrompida. Só que lá, assim, diferentemente do que acontece no Brasil, não é o presidente da República que elege ou que coloca os ministros da Suprema Corte. É aquilo que eles chamam de Assembleia Nacional, como se fosse nosso Congresso Nacional. Então, da mesma forma que eles colocam, eles podem retirar também. E eles começam a modificar a Suprema Corte, entra uma turma nova nessa Assembleia Nacional, eles tinham 70 e tantos congressistas, diminuem o número para 40, só para que vocês tenham uma ideia, aqui no Brasil a gente fica querendo aumentar o número de cargos, né? Só para que todo mundo tenha uma boquinha. Eles diminuem, a maioria jovem, Deltan, tipo assim na tua idade, assim, cara que vai arregaçar, vai arrebentar, só gente com sangue no olho. Não, Deltan é jovem não, pera aí. O Deltan... É referência jovem, cara. O Deltan... Obrigado, Rogério. Valeu, viu? É o que não faz uma tintura de cabelo, né? Vamos lá. Falar em tinta, mas não deu certo, não. Mas assim, o executivo, o judiciário, todo mundo fechado. E aí, para que vocês tenham uma ideia, eles transformam essas pandilhas, que significam basicamente aquilo que a gente chama de facções aqui no Brasil, em grupos terroristas. E o tratamento é completamente diferente. Só para que vocês tenham uma ideia, aquele camarada que é um Salvador for considerado um pandilheiro, ou seja, um terrorista, a pena mínima para esse camarada, só por integrar o grupo, é de 20 anos de prisão. Então ele cria um centro, né, de confinamento chamado CICOTE, Centro de Confinamento ao Terror, e ali, realmente, amigo, entrou, acabou. Aí eu te pergunto, eu tive com o governador Zema em 2 comunidades que eram as mais perigosas de El Salvador, mas eram 7 aqui da comitiva de Minas Gerais. O governador, assim, entrevistando todo mundo, Guilherme, sabe assim, as pessoas da comunidade, sem um segurança, a gente estava sem um segurança, estava sem um policial conosco. Então, assim, era só o nosso grupo. E a gente com a maior liberdade nas 2 piores comunidades que tinham, né, em El Salvador, em São Salvador. Então, assim, a gente quer isso para o Brasil, só que a gente precisa ter coragem. Então, você vê hoje o ministro Alexandre de Moraes indo ao Rio, meio que tirar satisfação com a polícia, que fez um trabalho fantástico, um trabalho espetacular. As pessoas falam assim, mas mataram, né, 121, né, traficantes, não sei o quê, e o que é isso, a carnificina. Amigo, vocês sabem quantos traficantes tem no Rio? Vocês têm ideia de quantos traficantes de drogas existem no Rio de Janeiro? Hoje já se estima que a gente tenha de 60 a 100 mil traficantes de drogas. Eles têm um número infinitamente superior a todas as tropas de segurança pública juntas. É porque eles são burros, eles não sabem operar. Então, quem tem inteligência somos nós. Por mais que eles queiram aparecer nas redes sociais e tal, aquela coisa toda, o traficante continua sendo ignorante como em qualquer tempo da história. E a gente fica vendo, né, muitas vezes essas pessoas indo na TV, as TVs abertas, defendendo o traficante. Deltan, vou te falar uma coisa. Eu estou no Ministério Público desde 89, eu sou carioca. Eu conheço essa realidade muito bem, eu vivi essa realidade. Nunca, desde a fundação do Comando Vermelho, em 1979, na Ilha Grande, até hoje, nunca existiu e nem nunca vai existir um traficante Robin Hood. Aquele camarada que cuida da sua comunidade. Isso é mentira de TV aberta, isso é mentira de TV Globo, dessas emissoras todas que fazem novela, invertem completamente os valores. Tratam a segurança pública como marginal e o vagabundo como se fosse vítima na sociedade. E esse discurso de vítima, isso até enoja. Sabe aquela coisa, ele é um excluído da sociedade. Irmão, isso acabou tem muito tempo.
Isso podia ter acontecido lá atrás, no início da década de 1910, de 1920, né, quando vieram aqueles retirantes todos do Nordeste para construir efetivamente a cidade de São Paulo, a cidade do Rio. Então, assim, naquele momento que começou o processo de favelização, ok. Então, assim, havia realmente uma pobreza muito grande. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, aqui em Minas, a gente não tem mão de obra qualificada. Emprego está sobrando. Então, o camarada, quando ele se facciona porque ele quer tirar onda, porque ele quer portar o fuzil, ele quer pegar a gatinha da comunidade, se ele não portar o fuzil, nem a gatinha ele pega. Então o sistema é cruel. Então hoje o que a gente tem que fazer, na verdade, o que eu percebo, porque a gente precisa, a nossa guerra não é nem mais contra o crime, a nossa guerra é contra uma cultura que se estabeleceu ao longo desses anos todos. Hoje, infelizmente, a gente pode, assim, eu respeito as pessoas, mas não necessariamente eu tenho que concordar com aquilo que elas fazem. Então, existe hoje, assim, uma ditadura das minorias. Se você é minoria, você acaba se transformando numa maioria. A sua vontade prevalece. Então, isso foi acontecendo ao longo dos anos e chegou nesse ponto que a gente chegou hoje. Então, você vê, né, traficantes ficando presos aí, você vê esses funkeiros. Não tem nada contra o funk. O funk sempre foi uma cultura do carioca, mas não esse funk que a gente tem fazendo apologia ao crime. O funk antigamente era completamente diferente. Não havia essa apologia ao crime como existe hoje. Então se prende um funkeiro com arma na cintura, com os vídeos comprovando, nos bailes funks com comando vermelho, todo mundo portando fuzil, e o cara fica uma semana preso. Aí você vai naqueles camaradas que foram lá no 8 de janeiro e estão presos aí com pena de 14 anos, 17 anos. Eu te pergunto, cara, o que está acontecendo no país? A gente não consegue entender o que está acontecendo. E isso para mim é assustador. Então eu fico vendo, assim, casos graves. Deltan, você é mais do que ninguém. Cara, você foi um dos mentores intelectuais da Lava Jato. Cara, a gente te aplaudia de pé. Eu via naquele momento da Lava Jato assim, uma mudança, sabe, de rumo do país. Você via a mudança do foco da metralhadora. O nosso foco sempre foi o pobre, sempre foi o miserável, sempre foi esse camarada. Se vocês forem pegar as estatísticas do sistema prisional, nós temos 1% da nossa população carcerária que tem curso superior completo. Outro 1% tem curso superior incompleto. O resto é basicamente analfabeto. Camarada sem instrução. Vem a Lava Jato, faz um serviço, assim, faz um trabalho fantástico, sabe assim, lavando a alma do povo brasileiro, trazendo bilhões, bilhões de volta aos cofres públicos. Isso de uma hora para outra é destruída, sem mais nem menos. Se você for olhar os vídeos dos ministros antes, até o próprio Gilmar Mendes falando em cleptocracia, né, que o governo do PT podia ficar até 2030, sei lá o quê, fazendo campanha porque ele tinha caixa para isso. Se você for olhar o discurso desses camaradas, o ministro Barroso, eu vi a dancinha, eu vi a pasta. Quer dizer, agora esqueceu a pasta, esqueceu a dancinha, esqueceu lá os 50 e tantos milhões lá na sala lá do Gedel. Então, tudo isso é jogado no lixo e você para e você fala, cara, o que está acontecendo? Por que houve essa virada de chave de uma hora para outra e o país agora está nessa situação? Eu não estou falando nem direita, esquerda, não, cara, que esse discurso está cansativo. Sabe, eu quero uma pessoa séria, eu quero uma pessoa honesta no poder, eu quero uma pessoa em que eu possa confiar, que vai mudar os rumos da nação. Aí você vê um camarada como Bukele sendo chamado de ditador. Eu nunca vi, honestamente, alguém querer voltar para uma ditadura. Eu sempre vi gente querendo sair da ditadura. Só para que vocês tenham uma ideia, tem 3 milhões de el-salvadorenhos fora do país querendo voltar. E sabe por que eles não conseguem voltar? Porque não tem habitação suficiente. Então o governador, o Romeu Zema, esteve lá com o vice-presidente, né, de El Salvador, tentando levar, inclusive, aqui as construtoras mineiras para poder construir. Estavam implorando, basicamente, para que se fizessem construções em El Salvador, para os el-salvadorenhos voltarem para o seu país, porque agora é um país tranquilo. Daquele país que era um dos piores do mundo em termos de violência, hoje é um dos mais seguros. Aí eu te pergunto, poxa, por que a gente não pode fazer isso no nosso país? Então, se a gente não tiver uma corte superior fraca, né, ou ideologicamente contaminada, como a gente vê o que acontece no Supremo, é isso. A gente vê as decisões mais absurdas, princípios básicos de direito penal são arrasados pelo Supremo. Sabe, então, aquela decisão, por exemplo, da homofobia, da transfobia, não sei o quê, dizendo que aquilo ali é crime de racismo.
Rapaz, a gente aprende no primeiro período da faculdade, do princípio, né, da legalidade. Você não pode aplicar analogia em Malam Partem. E a gente está vendo assim, coisas que são absurdas o Supremo praticando. Então você vê agora a última Doutor Rogério, do deixa eu ministro só, Barroso. deixa eu só colocar o Daniel Vargas nessa conversa e também registrar aqui que a gente ficou muito impressionado, né, com... Tranquilo. Eu vou embora. Tranquilo. A gente ficou muito impressionado, né, com as imagens de guerra mesmo, uma coisa muito agressiva e chocante, né, porque foi tudo transmitido e gravado pelas câmeras dos policiais, mas o senhor alertou aí para uma outra guerra que deve nos preocupar bastante, que é a guerra cultural, e que também é uma guerra que precisa ser travada no bom sentido, né, de mudar essa narrativa que impera no país. Mas enfim, eu quero ouvir o Daniel Vargas, que é professor de Economia e Direito da Fundação Getúlio Vargas e participa com a gente aqui e também quer, certo, fazer uma ponderação aí, Vargas. Já vou te devolver a bola, doutor Rogério. Um prazer conversar com o senhor e tê-lo conosco aqui. Mas a Quest, que é uma empresa de análise de comportamento e de posicionamento da população, divulgou uma notícia hoje cedo dizendo que 72% dos moradores do estado do Rio de Janeiro são a favor de enquadrar, de caracterizar o crime organizado como terrorismo. E 85% defendem aumentar a pena. E a maioria entende que essa operação foi muito bem sucedida. Alguns, inclusive, sugerem que parte dessa ambivalência ou desse silêncio do presidente Lula a respeito da operação no Rio talvez seja resultado de ele perceber que a direção do vento, o interesse, a percepção da população está mudando. As pessoas estão olhando para o problema de segurança pública de uma maneira que parece ser diferente do que nós nos acostumamos a simplesmente consumir pela imprensa ao longo dos últimos anos, que olha para o bandido como uma vítima da sociedade, que olha para qualquer forma de punição como uma espécie de violação aos direitos das pessoas, e uma realidade em que ser membro de uma organização criminosa parece que é um direito no Brasil, e, portanto, nós temos que respeitar ou abrir um contraditório para respeitar o direito, a opinião da pessoa que pensa diferente, né? O próprio crime passou a ser um objeto de direito no Brasil. Mas a minha pergunta é, será que nós não estamos começando a assistir a uma reorientação desta cultura da população, inclusive de formadores de opinião, como aqui nesse debate, que entendem que o problema de segurança pública é muito mais grave, ou talvez diferente da maneira como o Brasil tratou no passado, que não se resume a uma questão de aplicação de uma lei civil baseada em limites de direitos humanos, quando o que está em jogo é a própria autonomia ou a própria soberania do território, com criminosos armados até os dentes, e que cria uma situação de medo generalizado para se impor, né? Quase como se estabelecesse um duelo sobre quem é o Estado naquela região, e a população começa a olhar para isso de uma maneira diferente, talvez. Será que esse é um indício de que as coisas estejam começando a mudar no Brasil? E se sim, o que nós deveríamos fazer? Daniel, é excelente essa sua colocação, mas eu acho o seguinte, a população já acordou isso faz muito tempo, para esse problema da criminalidade. Quem não acordou foi o Supremo. Então, se você olhar, por exemplo, só para que você tenha uma ideia, quando surgiu a Constituição de 88, e eu vivi muito essa situação, porque era a época que eu estava fazendo concurso público, e a gente fazia aquelas comparações com a Constituição anterior, a Constituição de 67, com a minha número 1 de 69, eu sou bem mais velho, então você vai vendo assim, vou trazendo dados históricos para vocês aqui. A Constituição ela fez a previsão dos chamados crimes hediondos e afins. E era obrigação do legislador criar a chamada lei de crimes hediondos. Havia uma determinação positiva na Constituição para isso. Vem a lei, por conta até, o legislador, por conta até de alguns sequestros que aconteceram no Brasil, de pessoas, né, vamos dizer assim, entre aspas, mais conhecidas, como o camarada lá do Pão de Açúcar, o Abílio Diniz, aquele camarada do Rock in Rio também, o Roberto Medina. Então foram sequestros que criaram uma mobilização nacional. O Congresso Nacional se sensibilizou com isso e criou a Lei 8.072. Bacana. Na Lei 8.072, tinha uma previsão, num dos seus artigos, dizendo o seguinte, que a pena prevista
para os crimes praticados, né, elencados na Lei 8.072, o regime de cumprimento da pena seria integralmente fechado. Ou seja, imagine aqui comigo, para o nosso espectador que pode não entender muito de direito, pode não estar na nossa área jurídica, imagina aqui, eu tenho uma infração penal, um crime, que ele é tão grave, tão grave, tão grave, que a lei chama esse crime de hediondo. E tem outras infrações penais, outros crimes que não são tão graves quanto aqueles chamados de hediondos. Ou seja, o hediondo ele merece uma repressão muito superior àquele que não é considerado hediondo. Isso, para a gente de direito, em direito, é chamado de individualização da pena. Eu pego uma situação gravíssima e trato aquela situação de acordo com a gravidade dela. E pego uma que não é tão grave assim e vai ter um tratamento menos duro. Vem o Supremo, né, na sua militância completa, e declara a inconstitucionalidade desse artigo, dizendo que justamente esse artigo, que determinava que o camarada cumprisse a sua pena em regime integralmente fechado, ele feria justamente a individualização da pena, que era o que ele estava fazendo. Ou seja, se eu tivesse mantido desde aquela época aquele camarada que praticou uma infração penal hedionda, se ele tivesse que cumprir a sua pena integralmente em regime fechado, nós teríamos uma outra situação hoje no que diz respeito à violência no Brasil. Mas vem o Supremo, mais uma vez, de forma equivocada, e destrói tudo aquilo que o legislador fez. Então, assim, se a gente não tiver uma modificação radical na ideologia do Supremo, não adianta você ficar criando novas legislações, novas leis, né, com recrudescimento de pena, tentando fazer com que o regime seja mais gravoso, que o Supremo vai declarar a inconstitucionalidade de tudo. Então, assim, a gente vive um problema sério, gravíssimo, de interpretação no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. E tem uma interpretação muito liberal para determinados aspectos, né, extremamente dura para outros. Você vê, só para que vocês entendam rapidinho o que eu quero dizer, o chamado golpe, né, de Estado aí do 8 de janeiro, que é ridículo, honestamente ridículo. Sem que você tenha uma direção, sem que você tenha um acordo prévio, sem que você tenha um projeto efetivamente de modificação de poder. Então, assim, chama aquelas pessoas que estavam se manifestando simplesmente de golpistas, prendem aquelas pessoas, condenam aquelas pessoas com penas altíssimas, que nem traficantes perigosíssimos de drogas recebem essa mesma condenação, por um suposto golpe que nunca existiu. Então, assim, a gente está vendo que o Supremo, efetivamente, ele é seletivo. Ele escolhe quem ele quer punir. E o pior, o Supremo está aplicando uma tese, que é a chamada tese do direito penal do inimigo, a uma população civil que, assim, que não tem absolutamente nada de criminosa. Enquanto você vê grupos criminosos perigosíssimos sendo soltos aí o tempo inteiro, né, por decisão dessas cortes superiores. Então, assim, para mim, é realmente uma situação, como eu falei com vocês no começo, talvez o pior momento que a gente esteja vivendo aí em termos de segurança pública, graças principalmente à decisão de tribunais superiores, incluindo aí o STJ. Participação do Guilherme Kilter aqui também na conversa. Kilter. Claro, Rogério, um prazer ter você aqui com a gente, tá falando contigo também. Muito obrigado aí por todas as suas contribuições como especialista. Agora, a gente tem visto uma verdadeira movimentação política contra o governador Cláudio Castro. Hoje mesmo, Alexandre de Moraes esteve pessoalmente no Rio de Janeiro, a gente estava comentando há pouco com o bancada essa movimentação, para sinalizar ali que ele está no controle, que ele que tem as rédeas, aí, toda a situação. Mas, logo após a operação, a gente viu que todos os governadores do Sul, Sudeste, até alguns do Centro-Oeste, foram fazer uma reunião em apoio ao governador Cláudio Castro. Queria saber se você participou também, foi junto com o Zema nessa comitiva para essa reunião, e se você tem detalhes dessas conversas, como é que está essa relação entre os governadores, se eles vão de fato apoiar o Cláudio até o final dessas operações e principalmente na narrativa de combate, de enfrentamento ao governo federal, que claramente, na boca do próprio Lula, já disse que traficante é vítima do usuário. Um governo federal praticamente leniente com o crime. O que você está vendo aí de toda essa articulação dos governadores e o que a gente pode esperar daqui para frente? Guilherme, isso foi uma decisão muito importante, foi um apoio muito importante dos governadores. Nós temos o chamado COSUD, que é o Consórcio Sul-Sudeste, então, assim, que tenta unir a turma do Sul com a turma do Sudeste, e o governador Cláudio Castro precisava desse apoio. Então, o governador Zema foi, eu não tive participando com ele nessa reunião, que aconteceu com o governador do Rio,
Mas esses governadores todos que participaram, o Ratinho, né, o Jorginho de Santa Catarina, o Caiado, né, de Goiás. Então, assim, o governador Romeu Zema aqui, ele assim, saiu daqui querendo prestar apoio completo, total e restrito ao Rio de Janeiro. Então a gente sabe que o Rio tem tropa suficiente para combater esses traficantes. A gente precisa, muitas vezes, de instrumentalizar essa tropa, como aconteceu principalmente lá em 2010, na retomada do Complexo Alemão. Mas o governador Romeu Zema aqui disponibilizou todas as tropas também, se for necessário que isso aconteça. Vai acontecer uma interlocução, principalmente das inteligências, porque uma coisa é você estar voltando no tempo, lá no Comando Vermelho em 79, até a própria criação, constituição do PCC em 93, 31 de agosto de 93, foi um marco muito perigoso e importante para a gente aqui no país em termos de segurança pública. As facções mudaram. Antes elas eram regionais, elas eram localizadas. Quando a gente discutia a facção criminosa do Rio, falava, pô, isso é coisa do Rio. Hoje não. Essas organizações são de natureza transnacional. Elas já ultrapassaram as fronteiras do território nacional. Então, se as inteligências elas não estiverem unidas, interligadas, compartilhadas, a gente vai perder essa guerra. Então é preciso que a gente entenda que a gente vive num estado só. O que acontece aqui em Minas, por exemplo, é que a gente compartilha, ou tenta ao máximo compartilhar essas informações de inteligência, porque não existe PM, PC, Polícia Penal, Polícia Federal, PRF, existe o Estado de Minas Gerais. A gente tem uma inteligência do Estado de Minas Gerais. Aqueles camaradas que vieram aqui, por exemplo, não sei se vocês vão se recordar disso, praticar um novo cangaço aqui em Varginha, onde, felizmente, o BOP, junto com a PRF, conseguiu eliminar os 26 que vieram aqui praticar esse terror aqui no estado. Tinham 2 camaradas de Rondônia, tinha gente de Manaus, tinha gente de Uberlândia, ou seja, gente do Brasil inteiro. Então, se a gente não estiver se comunicando efetivamente, a gente não vai se entender, a gente vai bater cabeça. Então, outra coisa importante dessa reunião com os governadores é que a gente tem que ter efetivamente uma inteligência única, uma inteligência integrada, para que a gente possa ter conhecimento efetivamente daquilo que está acontecendo em todos os estados. Só para que vocês tenham uma ideia de um dado, assim, para nós é muito significante. Dos 50 principais alvos que a gente tem aqui em Minas, 45 desses alvos estão no Rio. Então, o Rio, depois da DPF 635, depois dessa catástrofe feita pelo ministro Fachin, essa decisão desastrosa feita pelo ministro Fachin, né, proibindo, né, o Supremo vai dizer que não proibiu, mas assim, dizendo que a segurança pública do Rio só poderia incursionar nas comunidades em situações excepcionais. Irmão, 60 mil a 100 mil traficantes de drogas, todos eles fortemente armados, sabe, sempre basicamente com armas longas. Você acha que isso já não é por si só uma situação excepcional? Havia casos absurdos no Rio em que a polícia via um caminhão de carga roubado dentro de uma comunidade e não podia entrar, porque supostamente aquela não se configurava uma situação excepcional. Então, assim, o Supremo contribuiu e muito para o aumento, né, dessas facções criminosas, do poder, né, bélico dessas facções criminosas no Rio. Dizer que não aumentou, até o próprio CNJ teve há um tempo no Rio, né, fazendo um levantamento, e o próprio CNJ constatou isso, que foi contestado pelo Supremo, que é difícil uma coisa dessa acontecer. Que CNJ e Supremo são a mesma coisa, basicamente. Então, assim, contestando, dizendo que não houve aumento por conta da DPF, é claro que aconteceu. Claro que aconteceu. Então, os traficantes fizeram a festa. Você não poder entrar numa comunidade, e exatamente aquilo que o Brizola fez em 83. Tem um ditado, né, que diz o seguinte, que quem não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E é exatamente isso que aconteceu. Parece que o Supremo não se sabe por quê, acabou repetindo a mesma história do Brizola lá em 83 e destruiu completamente com o estado do Rio de Janeiro. Você está falando exatamente agora de uma visão de mundo de um STF que está à esquerda, progressista, e eu queria colocar para você um conflito de visões que a gente vê hoje. A gente vê um conflito sobre 2 visões totalmente diferentes de segurança pública. Uma visão de esquerda, progressista, que vê o crime, a criminalidade, os traficantes, o crime organizado como um sintoma de uma doença. Para a esquerda, o tráfico é sintoma de uma doença chamada desigualdade, que seria fruto de um capitalismo opressor. E, por conta disso, eles veem os traficantes como frutos de um sistema, como pessoas que, veja só, são determinados, são frutos que não exercem a sua liberdade, são
são as consequências inafastáveis de um sistema desigual, de um sistema opressor capitalista. E por conta disso, se eles são vítimas desse sistema capitalista opressor, se eles são frutos desse sistema, eles não devem ser, nessa visão da esquerda progressista, punidos. E aí, a visão da esquerda progressista do criminoso é de que ele é uma vítima da sociedade. Veja, o traficante é uma vítima do usuário. E aí, faz sentido não decretar GLO, faz sentido o Lula ser contra o fim das saidinhas, faz sentido quando o Congresso acaba as saidinhas, o Lula dizer que ele vai ampliar o indulto, faz sentido uma PEC de segurança que concentra os poderes do governo federal, tirando os poderes dos governadores para eles concentrarem de lá o tipo de política pública que eles querem realizar. Faz sentido ele negar os blindados, porque afinal de contas vão oprimir as vítimas da sociedade, que são os traficantes. Agora, o que não faz sentido é um projeto de lei de segurança pública, como esse último que o Lula mandou para o Congresso, que dá uma endurecida nas penas. Ele não resolve todos os problemas, ele não ataca em todas as frentes, ele não reduz maioridade penal, ele não aumenta de modo significativo as penas, ele não resolve o problema das brechas da lei, das audiências de custódia, dos livramentos condicionais, progressões de pena e uma série de outros problemas que mostra que, na verdade, o Lula ali quis dar uma tapeada. Ele mandou um projeto ali com uma carga demagógica, eleitoreira para o Congresso para dizer, olha, eu estou fazendo aqui o que a maioria da sociedade gosta. E, de outro lado, você tem outra visão de mundo. Uma visão de mundo da direita, dos conservadores, que diz o seguinte, olha, a pessoa até ela pode ser influenciada pelo ambiente, mas, em última análise, ela tem o poder de decidir moralmente o que ela faz. Por mais que ela seja condicionada, por mais que ela tenha oportunidades difíceis, em última análise, é o indivíduo que decide errar ou não errar. Aqui a analogia não é da doença, não é um sintoma de doença, não. A analogia aqui é o pecado. A pessoa sofre a consequência dos seus erros, das suas decisões morais equivocadas, erradas, e se ele erra, se ele opta por praticar o crime, ele deve ser punido, ele deve ser sancionado. É uma visão que tem raiz bíblica lá em Romanos 13 e é uma visão que busca tirar o melhor do ser humano, dizendo, ainda que as pessoas possam ser condicionadas, a gente tem que criar um mecanismo de incentivos e desincentivos que extraia o melhor da sociedade, porque quando você pune, você desestimula o comportamento criminoso. Então são duas visões de mundo que estão em colisão. Quando a gente olha para o STF, a maior parte dos ministros foram colocados lá por Lula, por Dilma, por governos de esquerda. E, naturalmente, eles vão ter essa visão progressista da esquerda, do bandido vítima da sociedade. Aí faz sentido essa DPF das favelas e as decisões emitidas. Quando você vai olhar a direita teve uma postura completamente oposta. O Bolsonaro praticamente acabou com os indultos natalinos. E aí a questão que eu coloco para você é, com base em todos os seus estudos, na sua experiência, na experiência que houve em El Salvador, na experiência de Nova York no combate ao crime organizado, na época em que ele estava bastante difundido lá, o que é que os estudos baseados em evidência, diferentes da teoria crítica da esquerda, né, em que tudo é intelectual, não é baseado em evidência, em fatos, na experiência humana, o que a experiência fala sobre essas duas teorias? Qual é a teoria que tira o melhor da sociedade e que consegue efetivamente controlar o crime organizado num país? Sim, Deltan, é uma teoria não efetivamente, especificamente com relação ao crime organizado, mas é uma teoria que a gente pode voltar ao século XVIII com Beccaria. Então, o que é o grande problema da sociedade? Beccaria já dizia em 1764, quando ele escreveu Dos Delitos das Penas, que foi um livro revolucionário naquela época. Beccaria é um marquês, era um bom vivant. Então, assim, esse livro, até a primeira edição, foi anônima de tão revolucionário que era esse livro. E Beccaria disse uma coisa lá muito importante que a gente tem que aplicar no dia de hoje. Não é pelo recrudescimento de penas, né, pela criação de novos tipos penais que o direito penal vai ser respeitado. O direito penal vai ser respeitado o dia que você souber, que você tiver certeza. Se você praticar uma infração penal, você vai ser punido por isso. Então, assim, a sensação de impunidade é que gera, na verdade, tudo isso aqui que a gente está vivendo. Então, quando algum camarada é preso, por exemplo, por ter praticado um crime de roubo, e supostamente aquela foi a primeira prisão dele, a pergunta que eu te faço é o seguinte, aquela foi a primeira prisão, mas você acha que aquele foi o primeiro roubo que aquele camarada praticou? É claro que não. A gente tem uma cifra oculta aí enorme, Deltan, você sabe disso muito melhor do que eu. Então, assim, a gente vê uma justiça muito leniente. Você vê audiências de custódia, o ministro da Justiça comemorando a libertação de 50% das audiências de custódia. Só que o camarada é ministro da Justiça, que lida com o sistema prisional, mas ele também é ministro da Segurança Pública, ou seja, que ele lida com a segurança pública como um todo. Então é um discurso completamente contraditório.
sabe? Eu quero cuidar do sistema prisional soltando os presos. Eu quero cuidar da segurança pública vibrando com uma audiência de custódia onde 50% são soltos. Não é que a gente queira prender todo mundo, não é isso. A gente sabe que no Brasil a gente prende muito e prende mal. Né? Quem devia estar solto está preso, quem devia estar preso está solto. Né? Eu vejo o exemplo aí da Lava Jato. Olha esses políticos todos festejando, né? Esses corruptos aí, mau caráter, todos comemorando. Festejando literalmente a anulação, né, de todas as barbaridades que eles fizeram aí ao longo desses anos todos. Eles são os verdadeiros genocidas. Eles são os camaradas que tinham que estar atrás das grades, como a Lava Jato estava fazendo. Mas, assim, o nosso processo penal ainda é muito seletivo. Então, a gente ainda escolhe efetivamente quem a gente quer punir. E hoje essa seletividade vem, assim, do pior lugar que a gente tem, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo está escolhendo efetivamente quem ele quer punir. Aquilo que eu volto a dizer, aquilo que aconteceu no 8 de janeiro foi uma covardia. Deltan, a gente sabe muito bem, eu principalmente aqui hoje, né, como secretário de Justiça e Segurança Pública, se eu prender duas pessoas de sexos diferentes e colocar essas pessoas no mesmo espaço, se eu colocar numa sala, as duas presas algemadas, cada um no seu canto, uma mulher e um homem, eu respondo pelo crime de abuso de autoridade, porque esse crime está previsto na lei de abuso de autoridade. Agora, você imagina você confinar mais de 1.000 pessoas no ginásio e ninguém falar de abuso de autoridade, né? Tanto daqueles camaradas que fizeram a prisão, ou do próprio ministro Alexandre de Moraes, ninguém fala nada. Sabe assim, como se não tivesse acontecido. Se eu faço uma coisa dessa, amigo, eu tomo na cabeça com força. Se eu colocar duas pessoas de sexos diferentes presas na mesma viatura, eu tomo na cabeça. Agora você coloca mais de 1.000 pessoas, inclusive crianças, que não podiam nem estar naquele lugar, e ninguém fala nada, está tudo normal. Então, assim, a gente está vivendo um momento extremamente complicado que diz respeito à justiça do nosso país. Então, quando eu falo justiça, né, para que eu faça justiça, diz respeito à STF e à STJ. A gente tem visto também as decisões libertárias do STJ, que tem destruído, principalmente com a segurança pública. Então, assim, acabando, na verdade, né, com o tirocínio policial, acabando, né, com aquilo que a polícia tem de melhor, faz de melhor. Então, cada vez mais criando dificuldades no que diz respeito à prisão. E eu te pergunto, será que essas pessoas que pensam dessa forma, elas vivem no nosso país? Será que elas vivem a nossa realidade? Será que elas sofrem aquilo que a gente efetivamente sofre no nosso dia a dia? Porque, assim, parece que elas não moram aqui. Porque é muito mais fácil você decidir as coisas à distância, quando você tem uma outra realidade, do que você contar, né, realmente assim, dentro, né, do olho do furacão. Esse, infelizmente, que eu vejo. O Rogério, desde que aconteceu a operação, a gente tem visto uma contranarrativa muito forte da esquerda e surgiram aí artistas, apresentadores de televisão, deputados, senadores de esquerda, todos com argumentos muito parecidos. Um deles é de que não adianta nada fazer essas operações, prender esses traficantes, matar em confrontos armados, que seja, porque vão surgir outros no lugar. Outro desses argumentos é de que os grandes cabeças do crime não estão na favela, estão em outros países, estão em regiões nobres e tudo bem. Outro ainda diz que não, nós temos que combater o crime na Faria Lima, que é o braço financeiro do crime organizado e tudo mais. A gente sabe que, claro, parte disso é verdade. Sim, a gente deve combater o crime em todas as esferas possíveis, em todos os lugares do mundo possível. Seja na Faria Lima, seja no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, em qualquer cidade, qualquer bairro, qualquer lugar. Agora, o que você apontaria como as principais necessidades de mudança para a gente ter uma segurança pública concreta cada vez melhor no Brasil? É uma mudança no STF? É uma mudança na legislação, no Código Penal? Se hoje você tivesse lá o poder para fazer essas alterações, qual seria a primeira coisa que você mudaria e por quê? Para a gente ter um combate mais enfático ao crime e, de fato, diminuir a morte, diminuir o número de territórios controlados pelo crime organizado. O que você faria? Ô, Guilherme, você me quebrou com essa pergunta, porque assim, a pergunta mais difícil do programa foi a sua. Porque o problema é muito complexo. Não é um problema só de segurança pública. Eu me lembro que quando começaram as pacificações no Rio em 2007, 2008, eu, como carioca, eu morava na Tijuca. E a Tijuca é como se fosse ele é um bairro cercado de morros, cercado de favelas. Então você tem o Borel, você tem a Mangueira, você tem o Salgueiro, você tem a Cachoeirinha. Na época que eu fui morar na Tijuca, na década de 70, a Tijuca era um bairro eminentemente militar. Então você tinha ali ao lado da minha casa, você tinha um colégio militar, você tinha a polícia do exército. Quando acabou o regime militar, a Tijuca começou a ficar um bairro muito violento. E depois, quando começaram as pacificações em 2007, 2008,
Muitas comunidades ali foram pacificadas. Eu tive com o BOP muitas dessas comunidades e eu vi realmente a redução da violência acontecer naquele bairro. E isso acontecia em outros bairros também. Só que houve um grande problema. Nós tínhamos ali, naquele momento, o governador mais corrupto da história do país, que foi o Sérgio Cabral, condenado aí a mais de 400 anos de prisão. E assim, uma coisa é você retirar o domínio territorial dos traficantes. E uma coisa importante para a gente poder entender a pacificação é que quando se pensou no projeto de pacificação, nunca se pensou em acabar com o tráfico de drogas. Porque tráfico de drogas existe no mundo inteiro. Os Estados Unidos, por exemplo, né, eles invadem todos os países tentando acabar com, né, com o tráfico internacional de drogas, e são os maiores consumidores de droga do mundo. A gente não consegue resolver o problema nem no nosso quintal. Então, o lance não era acabar com o tráfico, mas acabar com o domínio territorial do traficante. Que era um absurdo, por exemplo, como, não sei se vocês vão lembrar disso, vocês são muito novos, mas quando o Michael Jackson esteve aqui no Brasil, ele foi gravar um clipe no Dona Marta, teve que pedir autorização do suposto dono do morro para ele poder gravar o clipe. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Aqui em Minas, eu posso dizer para vocês com orgulho, graças a Deus, a polícia entra em qualquer rua, em qualquer lugar, sem blindado, sem absolutamente nada. Não existe domínio territorial aqui. O que acontece, infelizmente, no Rio. No Rio são em torno, hoje, de 1.900 favelas, batendo em 1.900 comunidades. É assustador. Todas elas assim, basicamente com barricadas, sabe? As facções cariocas, elas são eminentemente territorialistas. É importante que a turma entenda isso, diferentemente do que acontece com o PCC, que o carioca, ele vive do território. Daquela barricada para frente, tudo é domínio do tráfico. Tudo é domínio, né, supostamente do dono do morro. Então ele vai explorar a água, ele vai explorar a luz, ele vai explorar o gás, o transporte de van, o transporte de mototáxi. Então, assim, hoje, inclusive, fazendo aquilo que eles contrariavam a milícia no passado, eles cobram também taxa de proteção dos moradores. Então, o território é muito importante para o carioca, para a facção carioca, ao contrário do PCC. Se a gente fizesse assim, uma comparação, se você olhasse um camarada que ele tivesse com um calombo muito grande no olho aqui, você fala, pô, aquele camarada está com um tumor no olho. Isso é uma facção carioca. Você sabe exatamente onde é que ela está. O carioca gosta de aparecer. O PCC não. O PCC é uma metástase. Ele está no corpo inteiro, você não sabe onde é que esse camarada está. O PCC já passou há muito tempo de ser considerado uma facção. Hoje, o PCC é efetivamente uma organização de natureza mafiosa. Já passou em muito essas facções que a gente tem no Rio, né? Não se compara ao Comando Vermelho, a organização é completamente diferente. Mas quando começou o processo de pacificação, o que se queria? Tirar o domínio territorial dos traficantes e o Estado voltar a ocupar o seu território. Só que voltando a ocupar o território, não era só levar uma UPP, uma unidade de polícia pacificadora, não era só um container com alguns policiais militares ali dentro. O Estado tinha que voltar, mas com saúde, educação, lazer, cultura, habitação, trazer o Estado social. Não é socialismo que eu estou falando, é o Estado social. Ou seja, aquilo que os moradores estavam tolhidos, estavam impedidos, o Estado tinha que fornecer agora para eles. E o Estado não fez isso, porque a gente tinha o maior corrupto da história do país, que foi o Sérgio Cabral. Então, assim, aí o processo de pacificação acabou. Por exemplo, a gente não precisava estar discutindo essa operação que aconteceu agora no dia 28. O alemão foi pacificado, como eu falei com vocês, em 2010. E só fazendo aqui um merchan, eu escrevi esse livro aqui, ó, A Retomada do Complexo Alemão, justamente isso, narrando a história da retomada do Complexo Alemão. Eu e mais dois amigos, um do BOP e outro da Polícia Federal, o Monteiro e o Bettini, que cada um estava numa equipe. Mas, assim, se tivesse dado certo a pacificação lá atrás, a gente não teria isso aqui hoje. Então, assim, é importante, Guilherme, respondendo a uma parte da sua pergunta. O Estado policial nunca resolveu e nem nunca vai resolver problema social. Então não adianta você entrar simplesmente numa comunidade. É importante esse combate, sim, porque senão você tranca as portas, né? Fecha a porta da comunidade, vai embora e deixa que ali tem uma comunidade paralela. Não é isso, porque esses traficantes efetivamente tocam terror na cidade. É preciso que haja um combate duro, um combate sério, um combate efetivo, sim. A gente fica vendo essas pessoas aí enaltecendo figura de traficante. A toda hora você tem testemunho de traficante estuprando, né, menininhas, crianças de 10 anos, de 11 anos, expulsando família dos morros. Aquilo que eu falei com vocês aqui, não existe traficante Robin Hood, não existe traficante do bem, como muitas vezes essas TVs e novelas aí elas querem apresentar. Isso não existe, isso é ficção. Então, assim, o que a gente tem que fazer é um conjunto de ações, como aconteceu na Colômbia. A Colômbia era um país, só para que vocês tenham uma ideia, na época do Pablo Escobar,
O Pablo Escobar, o cartel de Medellín, matou e mandou matar mais de 12.500 policiais. O cartel de Medellín colocava a cabeça do policial a prêmio. E o camarada recebia de acordo com a patente do policial. Então era um terror. E a Colômbia conseguiu reduzir drasticamente esse número de crimes violentos que acontecia naquele momento. Mas é preciso um conjunto de ações. Então, a ação policial é extremamente importante, a valorização da polícia é extremamente importante, a polícia ter equipamentos necessários, assim, isso é fundamental. Agora, é preciso uma outra ação também, uma ação social para poder fazer com que essas pessoas efetivamente, né, tenham outras alternativas. Não é que o traficante é aquele cara, né, como o Daniel falou aqui, que tem aquele cara, aquela escolha, né, do traficante, né, o Deltan também falou, aquele camarada assim que é o excluído da sociedade. Não, não é isso. Aquele cara escolhe entrar no tráfico. E se você for olhar comparativamente em termos de números, o número de traficantes numa favela é insignificante perto do número de moradores. Ou seja, a população de bem, os trabalhadores, são um número assim infinitamente superiores ao número de traficantes. Então, isso demonstra efetivamente que aqueles caras escolhem praticar infração penal. Eles não são levados por um momento social de exclusão, porque esquece, isso já foi. Esse discurso já não calha mais nos dias de hoje. Isso é importante frisar porque a pesquisa até que o Daniel Vargas citou anteriormente, né, a pesquisa da Quest, mostra que 72% dos cariocas são favoráveis a que se declarem essas organizações como organizações terroristas. Ou seja, nas próprias comunidades, né, a maioria avassaladora entende que esse pessoal toca o terror e não é só figura de expressão. Eles são realmente equiparáveis a terroristas. Vargas, por gentileza. Um comentário rápido para ouvir a sua visão, doutor Rogério, e uma pergunta final. O comentário sobre como caracterizar isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. Parte, eu acho, desse debate que está acontecendo no Brasil é que tem um grupo de pessoas, em geral, essa elite ilustrada brasileira do Sudeste, que forma a opinião ao longo dos últimos anos, que tende a olhar para o que está acontecendo no Rio como se fosse um banditismo convencional. Um conjunto de pessoas que, eventualmente, violam a lei e que, portanto, devem ser enfrentados dentro das estruturas convencionais de processos, direitos, garantias, em que se aborda uma pessoa que está, em tese, violando as normas brasileiras, ela será indagada, processada, eventualmente presa. Ou uma outra visão sobre o que é aquilo lá. Aquilo lá é uma guerra civil. É uma disputa por hegemonia territorial, em que um conjunto de pessoas utiliza o medo com armamento de guerra para afastar a presença de quem o ameaça e ditar as regras, segundo as quais a economia vai funcionar, quem é que pode sair ou entrar, quem é que vai se comportar de uma maneira ou de outra. E tem uma diferença, que nesse segundo caso, nós estamos tratando com pessoas que são terroristas, no sentido de disputar, em última análise, quem manda ou não manda no território. E quando se depara com um terrorista, por exemplo, uma pessoa segurando um fuzil, a questão não é se essa pessoa será levada para a prisão. Quem escolheu portar um fuzil, escolheu morrer. A abordagem de um policial de frente com alguém portando um fuzil, não é eu vou processá-lo, é você vai morrer. E nesse segundo caso, nós não estamos falando de um roteiro, de uma ortodoxia jurídica convencional, com os direitos convencionais, de uma abordagem convencional. Nós estamos falando verdadeiramente de uma guerra civil em par do território brasileiro. E como nós lidamos com isso? E eu creio que esse é o debate sobre caracterizar determinadas organizações do Brasil como terroristas. Porque nesse caso você justifica um regime de tratamento bem diferente daquele regime ordinário. Gostaria de te ouvir sobre isso. E por fim, só uma pergunta rápida. O senhor mencionou o desafio dos dados, da inteligência, para enfrentar essas máfias organizadas, espalhadas como um câncer em metástase. Como fazer isso? Deixa eu aproveitar, Rogério. Aproveitar e complementar a pergunta que o Daniel Vargas fez. Eu ouvi um especialista recentemente, o capitão Nascimento da vida real, o Rodrigo Pimentel,
dizer que hoje a categoria da legítima defesa é insuficiente para você enfrentar esse tipo de bandido, porque você vai encarar vários dos traficantes ali portando fuzil, às vezes estão em 20, 30, e é evidente que eles vão atirar na polícia. Então a polícia não precisaria esperar o primeiro disparo vir, ela deveria ter, na visão dele, uma autorização para disparar e para matar, de modo alinhado ali com a visão do próprio governador do Rio de Janeiro, de que você não porta um fuzil numa cidade como Berlim, Frankfurt, Paris, Londres, sem você ser alvejado e ser neutralizado dentro de 30 segundos. Complementando então a visão do Daniel, a gente está muito na expectativa aqui de ouvir a sua opinião sobre isso. Pensando na sua pergunta, Deltan, isso aí a gente tem teses jurídicas perfeitas para isso. Eu não preciso lidar com a legítima defesa. Existe a tese já há muito tempo aqui no Brasil da chamada inexigibilidade de conduta diversa. Então aquele camarada que está naquela situação de confronto, né, não é exigível um comportamento diferente dele. Eu vou dar só um exemplo bem radical para que vocês possam entender. Imagina que você está numa patrulha, né, composta por 8 pessoas, você tem o primeiro ponto da patrulha, o segundo ponto, o terceiro é o comandante da patrulha, o quarto e o quinto são atiradores de precisão, e você está numa zona que a gente chama de uma zona quente. A patrulha chega nessa zona onde há confronto, né, toda vez que entrar ali vai haver confronto. Quando a patrulha chega, o ponta da patrulha avista um traficante, e ele está de costas, em cima de uma laje, conversando com uma pessoa. Ele está desprevenido, porque ele não está olhando para o lugar que ele tinha que olhar. Eu não sei se vocês sabem disso, mas hoje os traficantes, essas facções, têm atiradores de precisão, da mesma forma que a polícia tem. Eles têm snipers também. E aí, o suposto sniper do tráfico não percebe a chegada da patrulha. Pergunta, pode o ponta da patrulha atirar nesse camarada que está de costas para a patrulha? É importante que a gente entenda o seguinte, o sniper ou o ponta, naquele momento ali, eles são garantidores da patrulha. Se ele não fizer isso, se a patrulha incursionar e se aquele cara virar, a patrulha toda vai estar em risco. Agora a grande pergunta é, aquela agressão era atual? Ela estava acontecendo? Não. Aquela agressão era uma agressão iminente, né, como exige na legítima defesa, ou seja, estava prestes a acontecer? A gente não sabe. Então, assim, por mais que a gente descarte a legítima defesa, aí vem a tese da chamada inexigibilidade de conduta diversa. E, embora ele estivesse de costas, não era exigível um comportamento diferente daquele cara que efetuou o disparo. Então, assim, a polícia tem defesa sim. É importante que as autoridades judiciárias entendam, né, a tese da chamada inexigibilidade de conduta diversa e apliquem isso aí no caso concreto. Isso é uma tábua de salvação muito importante, não é simplesmente uma defesa qualquer para a polícia, né, a qualquer custo poder sair atirando, não é isso. Mas a gente sabe que nessas situações de confronto, essas situações acontecem. Então a gente vê também, Daniel, muitas vezes, policiais sendo condenados porque acertaram nas costas do traficante. Existe um tiro pelas costas e existe um tiro nas costas, que é completamente diferente. Então a gente vê hoje cenas, graças a Deus a gente tem tantos vídeos circulando, muitas vezes 2 camaradas numa moto, o cara simplesmente coloca a mão para trás e efetua o disparo. E ele está virado da frente. Ou seja, o policial não vai se defender nessa situação, não vai atirar no camarada nessa situação, porque o cara está na moto e você só tem as costas como alvo. É claro que não, isso é um absurdo. Então essas teses todas, elas têm que ser revistas, elas têm que ser revisitadas. Mas assim, Daniel, aquilo que você colocou, isso para nós em termos de segurança é realmente assim, muito importante. A gente está vivendo, né, um momento complicado. Novas teses têm que ser aplicadas. Eu não posso aplicar o direito penal que eu aplicava quando eu entrei no MP em 1989. Tenho colegas, né, acadêmicos que até hoje citam von List, dizendo que o Código Penal é a carta magna do delinquente. Isso já foi no século XVIII, já foi no século XIX. A violência hoje é outra. Eu tenho que ter novas ferramentas, novos instrumentos para poder combater essa violência, essa criminalidade violenta. Eu não posso mais ter aquela marreta lá de trás para poder combater o criminoso. Isso acabou, isso não existe mais. Então o crime evoluiu e a nossa legislação não. Então a gente tem que ter efetivamente instrumentos legais para que a gente possa combater com mais dureza essas facções criminosas. Foi o que o Bukele fez com sucesso em El Salvador. Deixa eu trazer aqui a manifestação do ministro Gilmar Mendes, né? Ele que tem tentado minimizar a parcela de culpa ou responsabilidade do Supremo e da ADPF das favelas no domínio desses vastos territórios pelas facções. Em entrevista, o Gilmar Mendes disse que não é hora de apontar culpados. Abre aspas ali. Temos que nos perguntar o que de errado temos feito
e qual é a nossa responsabilidade nesse latifúndio. Então, não é o momento para polemizar, mas vamos ter um posicionamento mais claro a partir de todas as investigações. Sobretudo, vamos trazer propostas construtivas, organizar para frente e ver o que podemos fazer para melhorar. E aí eu queria saber, essa conversa de olhar para frente, ver o que dá para melhorar e esquece, não vamos encontrar culpados. Se você não tem um diagnóstico de uma situação efetivo, é empurrar a sujeira para debaixo do tapete, de certa forma, né? É preciso fazer esse diagnóstico e ver onde que se errou, inclusive encontrar culpados, ao contrário do que parece ir o discurso do ministro Gilmar Mendes, não, secretário? Sim, o maior erro foi na escolha dos ministros. Então, assim, se a gente tivesse escolhido corretamente os ministros, a gente não estaria nessa situação hoje, não precisaria estar olhando para frente, infelizmente. Então, o erro maior foi esse. Sensacional. Bom, eu queria saber, amanhã vai ter a votação, né, na Câmara para equiparar essas organizações criminosas a terroristas, né? O senhor acho que já colocou seu ponto de vista aqui, mas que diferença isso pode fazer e por que não cabe aqui o argumento do governo, que é contra o governo federal, que diz que para ser terrorista teria que estar associado a uma ideologia, a uma política e abriria um espaço, uma fragilidade para o Estado brasileiro para ser sancionado ou até haver incursão de outros governos estrangeiros, porque teríamos aqui dentro terroristas domésticos e abriria essa porta para a intervenção? Primeiro que a nossa lei antiterror, ela é própria um terror. Ela não serve para absolutamente nada. Não, questões de raça, de isso, daquilo, outro. Obviamente que um dos terrorismos piores que a gente tem, que é o terrorismo de natureza política, não está previsto. Mas por que ele não está previsto? Porque quem assinou essa lei antiterror foi uma pessoa que já foi acusada de terrorismo, que foi a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, assim, a gente tem que rever essa lei como um todo. Não só colocar as facções criminosas na lei antiterror, que isso para a gente vai ser muito importante, mas mudar muitas situações ali dentro. Por exemplo, não pode ser da competência da Justiça Federal, na minha opinião. Então, tem que ser da competência da Justiça Estadual. Então, se for um terrorismo que a gente chama de terrorismo doméstico dentro do território nacional e não por grupos internacionais, tem que ser julgado pela Justiça Estadual. Porque a gente sabe que a Justiça Federal não tem perna para isso, a Polícia Federal não tem perna para ficar investigando todas essas facções. Então, isso compete efetivamente aos estados. Então, a lei ela tem que ser modificada como um todo e não simplesmente colocar as facções lá dentro. Então, é um trabalho muito mais complexo do que a gente está pensando que vai acontecer. Agradeço muito a sua disponibilidade, a sua gentileza de nos atender, de conversar com a gente no Última Análise. Com certeza, as suas palavras, suas manifestações foram muito úteis. Até sensibilizou o Deltan aqui, que conhece também do ramo, né? Aplausos. Não, a gente está aqui com um dos maiores especialistas do país. O que você quiser saber de organização criminosa, Comando Vermelho, PCC, como combater, alguém que tem não só conhecimento teórico profundo, antes eu falei um pouco do currículo dele, né, mestrados, doutorados, mas é alguém que tem experiência prática nisso e que hoje está enfrentando o crime organizado lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Queria deixar nosso agradecimento também, endossando aqui o que o Tosi colocou, Gério. Obrigado demais, segue tendo a nossa máxima, e em particular minha, como sempre teve, máxima admiração, viu? Obrigado pelo seu tempo aqui também, trazendo informações, opiniões, visões para o nosso telespectador. Obrigado, doutor Rogério. Obrigado, Daniel Vargas, mais uma vez pela participação no Última Análise, Guilherme Kilter, Deltan Dallagnol, e especialmente a você, nosso espectador. Eu te convido para nos acompanhar sempre de segunda a quinta-feira, às 7 da noite, com a reprise no dia seguinte pela manhã. E considere ser assinante da Gazeta do Povo, porque são os assinantes, tão somente os assinantes, que possibilitam que este jornal centenário invista no jornalismo corajoso e independente, como é o jornalismo que você acompanha aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.